Vambora ver o vídeo do Semideus, então. Daí a gente já vai ter todos os vídeos que a gente queria no canal. Bora, tô animado. Damn! O rei da estética? Ah, não, jogo exclusivo da Nintendo não existe, né? Mas sendo sincero, os únicos jogos da Nintendo que eu realmente gostaria muito de jogar é os Zeldas, mano. Ok. Dentre os diversos gêneros que podem ser encontrados dentro da ficção Greta especulativa, Thunberg? um dos mais interessantes com certeza é o gênero da história alternativa. Nele, os seus A galera vai autores curtir esse vídeo aí depois que eu postar no canal. Já tô vendo, mano. A galera vai vir em peso desse daqui, porque, pô, tem uma galera aí no canal que curte muito essas ideias, né? fazem uma simples pergunta: e se algum evento acontecesse de Que isso, Christian DS? Muito obrigado, forma cara. diferente do que ele realmente aconteceu? Muito Que obrigado mesmo, mundo amigo. esse resultado diferente Se fazer uma coisa, que seja no meu outro canal e ver se tinha como, tipo, gankar pra cá, né? Mas acho que não dá, mano. geraria? O quão diferente seria esse mundo em comparação ao nosso? Esse conceito pode ser usado em diversos cenários diferentes, até mesmo em decisões e rumos da sua própria vida. No entanto, o gênero ficou popular por especular sobre cenários alternativos Do em passado, grandes né? Isso é eventos muito na legal, história, mano. como resultados diferentes Já se prepare aí se você tá vendo esse vídeo depois, ou se você tá aí na live, que isso daqui vai tomar um pouco do seu tempo, que esse vídeo vai ficar de longo. guerras, mortes Tem de muito a figuras falar. importantes na história e Uh, outros eventos que moldaram a nossa sociedade de forma considerável. Dando alguns exemplos, nessas histórias podemos ver cenários como: e se os alemães tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? Se os alemães tivessem ganhado a Primeira Guerra Mundial? Se o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra ou pela Espanha? Ou se a Holanda mantivesse sua colônia no Nordeste? Ou se o Neymar John Lennon. hipotético realmente fosse real? O quão diferente Bro! seria a história Isso daí nem... Impossível, né, cara? nesses universos alternativos, que podem Impossível. ser Aí, encontrados aí ele foi longe demais, né? Putz. tanto em livros, filmes e, é claro, jogos. Então, sem mais explicações, John vamos Lennon. conhecer o fascinante mundo da história Hoje não sei onde escutei uma música, tava tocando uma música do John Lennon. Pô, a voz do cara é absurda, né, alternativa. mano? Icônica demais, cê é louco, velho. Bora! Temazo! Temaço. E começando do Tá. início, a primeira peça de literatura que pode ser considerada história alternativa é bastante antiga, sendo uma história encontrada na obra Arbi Urbi Condita Libri, escrita entre 27 a 9 anos antes de Nunca joguei Cristo pelo Wolfenstein, historiador queria jogar romano um dia. Tito Livio, que em grande parte é uma obra que descreve a história de Roma desde a sua fundação até a época em que a Que ele obra foi viveu, né? escrita. Provavelmente. Mas existe uma parte dela que chama bastante atenção. Em um certo momento, o autor especula um Que cenário legal, né? alternativo onde Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, tivesse vivido por mais tempo, já que Alexandre, na nossa linha do Faleceu tempo, cedo, né? digamos assim, apesar de ter conquistado muitos territórios e criado um dos maiores impérios da história, ele viveu bem Meu mano foi até a Índia, né, cara? Você é louco, velho. pouco, vindo a falecer em 323 anos antes de Cristo, aos 32 anos. Tito Livio Jovem pra descreve que caramba. por não Se ele tivesse continuado as conquistas, né? Será que ele teria, tipo, chegado na China, né, mano? Isso é muito bizarro, né? Tipo, os gregos, ter imagine. morrido Tô aos louco, né? 32 anos, Alexandre decidiu voltar à Ou sua ele poderia ter mantido, né? Conseguido manter o império dele, que depois que ele faleceu, se fragmentou inteiro, né? Isso mudou a história. expansão da Macedônia para o oeste e conquistar outras partes da Própria, Europa. própria Logo, Roma, né? nessa linha do tempo, Alexandre, em algum momento, iria Teria. Nossa, isso é bizarro, né? Que ele poderia ter invadido Roma. Logo, Roma nunca teria se tornado o que se tornou, né? Isso é muito louco de se pensar mesmo. entrar em conflito com a Interessante. República Romana para conquistar a Península Italiana. E Tito Livio puxou uma sardinha pro lado dele, especulando que se isso acontecesse, os romanos iriam ganhar do Sei, exército de acho Alexandre que o não, e nessa época, acho que não. Na época do Alexandre, os romanos não venceriam os gregos, não, cara. Eu tenho, acho que boa certeza disso, né? Não sei se alguém quiser ir depois dizer aí nos comentários.
Mas acho que não dá pra argumentar, né, que os romanos venceriam nessa época, né? Grande, o que provavelmente não iria acontecer de fato, já que lá no século 3 a.C., Roma ainda era uma república que se limitava praticamente à região central Ainda era da muito pequeno. Península Italiana. Até por isso que tanto por isso que o Alexandre focou em ir lá pro lado dos persas, pra Índia, pro Egito, que aquele lado que era que estavam os caras da época. Se o Império Romano fosse esse grande império na época, ele seria visto como uma ameaça. Então, o Império não, né? A República Romana. Então, o Alexandre teria ido pra lá, né? Tendo o poder militar Muito boa a que eles música teriam mesmo. durante o auge do Império. Já que essa hipotética guerra com a Macedônia Acabou-se minha água. aconteceria praticamente um século antes da Primeira Guerra Púnica, onde Roma bateu de frente com Cartago. Que foi E a primeira grande guerra, né? séculos mais tarde, no século XI, um doutor da Igreja Católica chamado São Pedro Damião escreveu uma carta dissertando sobre a onipotência de Deus e os limites do seu poder. Carta essa encontrada em uma obra Da escrita Divina- por ele Ó! chamada De Divina Onipotentia. Ah, não, de Divina Omnipotentia. Caraca, que Nessa nome carta, irado. ele levanta a ideia de que se Deus é onipotente, ele teria o poder de apagar o passado e modificar Faz a sentido. história ao seu bel prazer. claro. E para exemplificar essa ideia, ele fala sobre a possibilidade de Deus fazer com que o Império Romano seja apagado do passado. E por fim, já no século XV, o Tá, mas ele não fala as consequências disso. cavaleiro Caraca, é o Lord Farquaad? e escritor de Valência, Joanor Martorell, Será que esse é ele? escreveu um Que- romance de que arte, cavalaria chamado Tirante Leblanc, que é por muitos considerado a real primeira peça de história alternativa já escrita. Já que no romance... porque aqueles ali não eram bem assim uma história, né, de fato, eles eram só tipo pensamentos assim, né, mas não tinha nada de fato, sabe, o cara não tinha nada bolado ali Martorell mesmo, né? conta a história de Não tinha uma história, né? ali. cavaleiro bretão chamado Tirante o Branco, que vai até a cidade de Constantinopla durante E retorna. o cerco da cidade pelos turcos. Oh, que insano! E salva a cidade, caraca. Caraca, que insano, mano. Nossa, caraca. Que história irada, mano. Lá ele reuniu o que restou do Que Império irada. Bizantino, se tornando o comandante do exército, repelindo assim o ataque Nossa, turco muito insano, e mano. impedindo que o Império Bizantino caia, criando uma história que vai contra o que realmente aconteceu, Irado, já que na mano. vida Muito real irado. os turcos realmente conquistaram Constantinopla, colocando um fim ao Império Bizantino, ou o Império Romano do Oriente, em 1453. E o mais interessante Vani fica disso rico? é Não, que que isso, cara. História alternativa não, história factual, por favor, que seja nessa linha do tempo. esse romance que descreve essa história alternativa foi escrita apenas 40 anos depois da queda da capital bizantina. Ainda era algo que era pensado, né? Ou seja, a memória da queda Tava de viva Constantinopla ainda estava fresca na memória de parte da Europa, com a obra podendo ser um Interessante. reflexo de como o autor gostaria de como o cerco de Constantinopla acontecesse. Muito legal. Inclusive, a título de curiosidade, o Tirant Leblanc é um livro considerado parte da história da literatura espanhola, e ele é mencionado no livro que é talvez um dos mais importantes dessa literatura, sendo ele o Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, escrito em 1605. Muito legal, cara. E eu não sei porque a Espanha tem uma parada bem forte com o Império Bizantino, né? Até, se não me engano, o Império Bizantino, ele dá uma... Sei lá, existe uma vertente que diz que o rei da Espanha atual seria o sucessor dos imperadores bizantinos, seria o atual candidato ao trono verdadeiro, porque antes do Império Bizantino acabar, os caras meio que venderam a coroa pra Espanha, uma parada assim, mano. Não a coroa de fato, o título de imperador, sabe? Venderam o título de imperador pros espanhóis. Então meio que o rei da Espanha, até o rei da Espanha, ele tem o título de imperador bizantino, né? Meio que isso. Não isso, mas meio que isso. Não sei explicar direito. Não sei explicar direito e eu não sei a história direito. Histórias que podem se encaixar no gênero só voltaram a aparecer lá no século XIX, onde Ou só voltaram a gente ter, né? Provavelmente, né? Com certeza teve muita gente que pensou nisso, né? Durante todo o tempo, né? Sempre, eu acho que isso é um pensamento que sempre existiu, né? A galera sempre ficou pensando, tipo, pô, e se
sei lá, mano, e se os egípcios não tivessem acabado e, sabe, coisas Também se assim, né? consolidou o gênero da ficção histórica, que tem algumas diferenças em comparação à história alternativa, já que na ficção histórica é contada uma história fictícia, geralmente com personagens fictícios, que se passam em um cenário histórico, com a história alternativa criando cenários Que Brasil é alternativos a esse? esses eventos históricos, mesmo que em algumas histórias exista a Brasil presença de desordem e personagens regresso? ficcionais. E no início do século XIX, uma história pioneira Napoleão na conquista do do mundo, que gênero que legal. se destaca é a obra História da Monarquia Universal, Napoleão e a Conquista do Mundo, Que escrita legal, pelo maneiro. autor francês Louis Geoffroy em 1836, que imagina um mundo onde Napoleão Bonaparte venceu as guerras napoleônicas graças a uma bem-sucedida Agora esse filminho do Napoleão aí é... o figurino é a melhor coisa do invasão da filme. Rússia. Na história, Napoleão consegue unificar todo o Que legal. planeta sob seu Nossa, governo. todo o planeta! Caraca. Posteriormente, inclusive, a ideia de se Napoleão ganhasse a guerra irá ser muito abordada no gênero em diversos cenários diferentes. Mas definitivamente Porque de fato o do Napoleão foi uma possibilidade real, né? Ele só de fato perdeu porque o cara lá da Rússia foi bem sagaz, mas nessa parte, é claro, depois ele teria que derrotar os ingleses ainda. Mas de fato não foi tão longe, poderia ter acontecido. mais importante para a história alternativa veio Era uma mais de 100 possibilidade. anos depois, lá nos anos 60, com o lançamento do livro O Homem do Castelo Alto, escrito pelo autor Uma série, americano né? Philip K. Dick, o mesmo autor do livro que foi adaptado no filme Blade Quase o Walt Disney adaptou. Runner de 1982. No Homem do Castelo Alto, Philip K. Dick imagina um mundo onde o eixo venceu a O que exatamente? Qual que é o nome do cara? Fiquei com nome curioso, né? Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos sendo divididos em domínios controlados pela Alemanha no leste e o oeste sendo controlado pelos japoneses. Eu não acho, e todo mundo que estuda um pouco desse conflito sabe que provavelmente se a Segunda Guerra Mundial tivesse terminado com a vitória do eixo, provavelmente não seria esse cenário que teria se encontrado, que provavelmente teria acontecido muito em parte porque os Estados Unidos também não teriam entrado no conflito. Então é provável que os Estados Unidos ainda existissem depois do... Claro, isso não impede que um... É porque no Homem do Castelo Alto os caras conseguem construir até uma bomba, né, se eu não me engano, e tacar nos Estados Unidos. Sei lá, mano. Antes dos Estados Unidos, né, no caso. Porque tem muita gente que pensa que se a Alemanha tivesse vencido, você teria uma... Acontecendo mesma coisa que aconteceu na vida real, uma guerra fria, só que dessa vez entre Estados Unidos e Alemanha, né? Eu vi muita gente falar Tendo isso. como ponto de divergência o assassinato do presidente americano Franklin Roosevelt pelo Giuseppe Zangara em 1933, que desencadeou uma sucessão de eventos que possibilitou a vitória alemã na Segunda Guerra Mundial, criando um mundo onde a Alemanha e o Japão eram as grandes potências mundiais, criando assim uma distopia mundial. Com o Japão tomou o Acre, cara. A história do livro se passando nos anos 60. O Homem do Castelo Alto foi bem o Acre ficou na zona de... influente para as histórias do E o vermelho é o que? Ah, da Itália? Nossa, até esqueci que é gênero, Itália. com também a ideia de um resultado diferente da Segunda Guerra Mundial, sendo um cenário muito usado em outras histórias. E foi mais ou menos nessa época que também surgiu histórias que vão além da mera especulação sobre o que aconteceria se. E além disso, colocam nas histórias personagens fictícios e até elementos História alternativa, eis que os bolcheviques têm mechas agora. de ficção científica, como tecnologias que poderiam ser criadas em um futuro alternativo, como visto no próprio Homem do Castelo Alto, onde existe mais ou menos, na verdade, meio que Japão e Estados Unidos, né, se for ver. Até a colonização da Lua. Mas além disso... Só que aí que tá, Sono, será que o que aconteceu na verdade não foi que os Estados Unidos dominaram totalmente a cultura no mundo, se você for ver? Porque os Estados Unidos derrotaram o Japão, e hoje o Japão meio que sendo sincero ali, não é um território dos Estados Unidos, óbvio, mas é não queria falar que um lacaio, né, cara, fica meio feio na palavra, mas o Japão hoje não vai fazer nada contra os Estados Unidos, tipo, entendeu? Enfim, então meio que os Estados Unidos que dominou na parte da cultura, né, se você for ver. Isso é bem interessante, cara.
disso, alguns consideram até histórias Não digo na cultura, não digo que, tipo assim, a cultura do Brasil é só Estados Unidos hoje em dia, mas eu digo que, tipo assim, tudo que você consome, em grande parte, vem de algo que ou é dos Estados Unidos, ou os Estados Unidos invadiu, ou é aliado, sabe? Tá ligado? futuristas dentro do gênero Hoje então, né? Hoje, sei lá, você tem TikTok que é da China e coisa assim, né? Mas de história agora tá começando a mudar, né? alternativa, sendo o retrofuturismo a ideia de um futuro pensado no passado, imaginando um futuro onde uma tecnologia ultrapassada se desenvolveu muito mais, com o principal exemplo de retrofuturismo sendo o steampunk, subgênero onde é imaginado um mundo onde a tecnologia a vapor da era vitoriana se tornou a força motriz da sociedade, podendo criar com a tecnologia a vapor coisas como robôs, próteses humanas e veículos avançados como foguetes. Eu adoro a estética steampunk, mano. Você é louco. Pô, tô com sede, acabou a minha água. Ok, se chegou até aqui, deixa um like, se inscreva no canal aí se você tá vendo depois aí no canal, tá bom? Não custa nada. Ninguém precisa fumar, só respirar normal, faz sentido mesmo. Caraca, eu acabei de pensar nisso. E agora falando de outros trabalhos que eu encontrei que eu achei a premissa bem interessante, temos exemplos como o livro The Years of Rice and Salt, lançado em 2002 pelo autor Kim Stanley Robinson, que vai bem mais longe do que a Segunda Guerra Mundial ou as guerras napoleônicas, e imagina um mundo onde a peste bubônica que assolou a Europa durante o século XIV fosse bem pior do que na nossa linha do tempo, matando 99% da população do continente, ao contrário dos... Cara, sabe o que seria irado? Um jogo que se passasse nesse mundo, assim, nesse mundo com essas características, sabe? Tipo, um fim do... Imagine... Caraca, que insano, mano. Pô, eu falei que eu sou um cara bom com ideias, mano. Imagine um jogo que fosse um jogo apocalíptico na Idade Média, sabe? Tipo, que o mundo tivesse acabado, só que ainda estamos na Idade Média, né? A Plague Tale a Plague Tale é tipo isso mesmo, é verdade. 50% da população europeia que de fato morreu. Mas eu pensei mais num jogo tipo do mundo aberto, assim, né? Plague Tale acho que é linear. Da doença na vida real. Com praticamente toda a população da Europa aniquilada, sociedades fora do continente ganharam protagonismo no mundo, com o continente europeu sendo posteriormente repopulado pelos muçulmanos, com o mundo árabe se tornando uma grande potência. E também países asiáticos como a China e o Japão ganharam forças, com a China, os países muçulmanos e a Índia sendo as nações que... Sabe o que teria acontecido, cara? Na verdade, tudo viraria Turquia, né, cara? Essa é a grande verdade nesse cenário aqui. Os turcos iriam invadir aqui e iriam tomar a Europa inteira pra eles, mano. De fato, nesse universo, colonizaram as Américas. Mas nessa e eles seriam a grande potência de longe. realidade, os povos nativos das Américas, principalmente os Incas, conseguiram montar uma resistência contra os colonizadores, posteriormente conseguindo montar uma nação própria, além da formação de... Isso daqui, eu sendo sincero com vocês, eu acho que é você dar saltos lógicos na história. Eu acho que se tivesse acontecido esse cenário mesmo que ele falou, o que aconteceria teria sido que os... Só que aí que tá, é um ponto, porque tipo assim, se a Europa tivesse acabado e os turcos ou os árabes tivessem dominado toda a Europa, e vamos dizer que tivesse um império unificado, vamos dizer que fossem os turcos mesmo, o Império Otomano, tivessem dominado toda a Europa, o que aconteceria é que as grandes navegações nem teriam acontecido, porque a motivação das grandes navegações foi porque os caras queriam achar novas rotas de comércio, mano. Então não sei, cara, é provável na verdade que o mundo demorasse muito mais para ter esse contato entre as pessoas da América com os povos do Velho Mundo, sabia? Eu acho que é muito mais isso, velho. E outras nações independentes formadas nas Américas com a cultura dos colonizadores. Isso poderia possibilitar que de fato, o pessoal aqui nas Américas, principalmente o Império Inca e Azteca, né, tivessem se aumentado ainda mais e tivesse se tornado uma coisa muito maior, né?
Outra obra de história Interessante. alternativa bem Roma diferente é Eterna? o livro Roma Eterna, escrito pelo autor americano Robert Silverberg, que explora uma realidade alternativa onde o êxodo hebreu Iceberg? do Egito, liderado por Moisés, falhou, com ele e seus seguidores Como assim? morrendo afogados no Mar Vermelho. Isso fez com que os hebreus, Pô, achei que era só uma história de que a Roma existe até hoje, mas é algo mais, como assim? agora liderados pelo irmão de Moisés, Arão, permanecessem escravos no Egito. Com isso, as religiões abraâmicas não se Não, isso é muito mais interessante do que. Pega o que a Sono falou, mas é elevado à 10ª potência, cara. É muito mais interessante, até na minha opinião. Tipo assim, se nenhuma religião abraâmica tivesse. Caraca, que loucura, mano. Sabe o que teria acontecido? A Europa ia ter continuado com o panteão dos gregos, né, cara? espalharam para fora do Interessante. Egito, com os hebreus posteriormente se tornando uma minoria étnica religiosa limitada apenas àquela região, que seguiam uma Que versão interessante. alternativa da Bíblia, conhecida nesse universo como o Livro de Arão, que justamente conta a história do êxodo fracassado de Moisés. E sem esse expansionismo, tanto o cristianismo quanto o islamismo teria acontecido. nunca se desenvolveram. E o Império Romano, em específico, nunca foi cristianizado. E também nesse universo, o lado ocidental e o lado oriental do Império permaneceram fortes aliados, fazendo com que o Império Romano não... Isso daqui já acho que é um pouco de. Outra coisa que também acho que aí é da história ali, né? Porque o que o cara tá querendo meio que deixar subentendido é que o Império Romano Ocidental caiu porque foi cristianizado, que não é o caso. O que aconteceu é que quando o Império Romano é cristianizado, ele já tava em decadência, né? Ah, não, tipo assim, tava longe da época do auge, né? Então, uma coisa não tem a ver com a outra, tá bom? Mas é interessante, na minha opinião, muito mais pensar, na verdade, que o Império Romano Ocidental caiu com todos os deuses e tal, como não tem o cristianismo, e o que esses reinos que viriam depois teriam sido, né? Será que eles iriam seguir entidades pagãs, né? Como a gente fala, né? Que nesse mundo não seria, né? Por isso até que eu fiz, né? Muito interessante, cara. Porque os reinos que se formam depois do fim do Império já são todos reinos cristãos também, né, mano? caísse. Na verdade, nesse Os godos, visigodos, universo, ele durou até o ostrogodos. século XX, ou o século 27, segundo o calendário romano. Daí que vem o nome Roma Eterna. O livro se passa em várias eras dessa história alternativa, mostrando como Roma se comportaria ao passar dos séculos, indo à era das navegações e à modernidade. E até mesmo o ex-primeiro-ministro inglês Só que isso aqui é meio loucura, porque ele também tá querendo. Ele colocou 27 ali, porque ele vai querer dizer que, tipo, 2000 anos depois os romanos vão estar visitando a Lua também. Isso não tem nada a ver, né, cara? Isso é a parada. Que se a história fosse minimamente diferente em algum ponto, talvez tudo tivesse sido diferente. Que nem eu falei pra vocês, não é porque os islâmicos dominariam a Europa que eles teriam chegado à América. Entendeu? Talvez eles nunca tivessem vindo, porque não teria motivação pra isso. Esse é o ponto, tá ligado? Winston Churchill, que era primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, também escreveu uma história alternativa, por incrível que pareça. Essa história foi escrita em 1930, quando ele tinha 56 anos, e se chama E se Anos 2010 nunca acabassem? não tivesse ganhado a Batalha de Gettysburg. História essa que está relacionada à Guerra Civil Americana. Essa história do Churchill é Tá, basicamente uma história que às vezes se dividiu, né? pouco confusa de se explicar, mas em resumo, ele escreve a história do ponto de vista de um historiador que É basicamente se os confederados tivessem conseguido se emancipar, né? vive em uma realidade onde o general Robert E. Lee, do exército confederado americano, Parece foi o Jacan. vitorioso na Batalha de Gettysburg, uma batalha decisiva da Guerra de Secessão, que aconteceu em 1863, dando a vitória para os confederados na guerra. Esse historiador, personificado por Churchill, especula como seria o mundo se o general Lee perdesse a Batalha de Gettysburg, basicamente especulando como seria a nossa realidade, já que foi isso que aconteceu na vida real, com o general Lee perdendo a Batalha de Gettysburg, dando assim uma grande vantagem para o exército da União. Essa história apareceu em uma antologia chamada If Had Happened Authorize, lançada Basicamente o Arif da Marvel versão história, em né? 1931.
E, obviamente, o gênero da história alternativa Brasil. aparece também na literatura brasileira, com a considerada primeira obra dentro do gênero, sendo escrita por um dos autores mais relevantes Eu acho que não existe outro país no mundo que faça tantas histórias com IC, né, cara? do realismo mágico brasileiro, o José Jacinto Veiga, que em Jacinto? 1989 publicou a novela A Casca da Serpente, que conta uma Qual o história nome? alternativa relacionada a Antônio Conselheiro e a comunidade de do Canudos. Canudos, né? Em sua história, Interessante, se ele Antônio conseguisse... Conselheiro não morreu ao fim da Guerra de Canudos, em 1897, fugindo com alguns dos seus seguidores para posteriormente formar uma nova Canudos, que ainda assim, mesmo nessa versão alternativa da história, essa nova comunidade não durou tanto tempo assim, sendo destruída alguns anos depois durante o início da ditadura militar. E outro escritor que abraça esse gênero aqui no Brasil é o autor contemporâneo Gerson Lodge Ribeiro, que escreve histórias que geralmente Outros apresentam Brasis. versões alternativas da história do Brasil e de outros países da América do Sul, como é o caso do seu livro A Ética da Traição, que explora um Brasil alternativo que tem foi um se território dividido? bem menor graças à derrota do Ué, que país isso, na cara? Guerra do Paraguai. O Ética da Traição é um livro que é Ué, agora eu sou paraguaio? Que negócio é esse aqui, considerado cara? por Que muitos um loucura. clássico da ficção científica nacional. Damn. Cara, que o Brasil é São Paulo e Rio, cara. Eu tô vendo de novo ali, né? E chegando na modernidade, hoje em dia, muitas dessas histórias Por que o Mato Grosso ficou lá em cima, lá? Tipo assim, são o Mato contadas Grosso nem nem tá onde é o Mato Grosso. Tipo, só uma ponta, né? através da internet, Como é já que que ele vai parar lá aqui em cima? existe uma forte comunidade O de Pará foi Mato Grossificado. pessoas interessadas em história alternativa, tendo um subreddit dedicado a esse tema e diversos Nossa, eu acho que vai entrar nesse subreddit. canais no YouTube que tem como Bastante. principal conteúdo falar sobre história alternativa, como é o caso do talvez o maior deles, o Alternative History Hub. Mas além disso, um dos lugares onde se pode encontrar histórias alternativas escritas por fãs na internet E se os é o escravos fórum conquistassem o Brasil? Uma história alternativa interessante é se aquela... se aquela revolta lá que... Aquela revolta... Que os caras... Como é que era aquela revolta? Sabe aquela revolta que eram escravos de origem islâmica tinham feito aqui no Brasil? Se ela tivesse dado certo, mano. Isso é bem interessante também. Eu esqueci o nome dessa revolta. Revolta da... Eu não vou lembrar. alternativehistory.com, onde qualquer um pode escrever sua própria história alternativa. E lá podemos encontrar histórias como A World of Laughter, A World of Tears, uma história criada pelo usuário Static Chaos no alternatehistory.com em 2009, onde ele imagina um mundo onde ninguém mais, ninguém menos do que o Walt Disney, sim, o Walt Disney, se torna nos anos 50 o presidente dos Estados Unidos. Sim, isso mesmo que você ouviu. Cara, não é, até que não é, não é tão o bizarro candidato não, cara. republicano Eisenhower realmente virou presidente dos Estados Unidos. Teve em Revolta dos Malês, isso mesmo. 1952 um ataque cardíaco que o afastou da corrida presidencial. Logo, os republicanos resolveram colocar como candidato do partido... Se ela tivesse dado certo, mas se ela tivesse dado certo, ou qualquer outra revolta dessas no Brasil tivesse dado certo, ela não teria, tipo, não é que o Brasil teria se tornado o que essa revolta... Tipo assim, se a Inconfidência Mineira tivesse dado certo, não quer dizer que o Brasil teria virado independente. Quer dizer que Minas e a região ali em volta teria se tornado, sabe? Tipo, se a revolta de Malês tivesse dado certo, fosse aquele espaço ali em volta que teria se tornado, apenas sabe? o Walt Disney. O resto do Brasil iria virar outra coisa, provavelmente se fragmentar. Se qualquer uma dessas revoltas tivesse dado certo, o Brasil provavelmente teria se fragmentado, né, mano? Sua popularidade, o Walt Disney vence as eleições e se torna presidente. Em seu governo, acontece um aumento do anticomunismo e a guerra da Coreia é reforçada. No seu governo, o Disney controla completamente vai criar o Dr. Manhattan também? a mídia, mesclando as produções da Disney
Disney com política e transformando instituições da empresa, né? como o Clube do Mickey, onde crianças eram afiliadas, em centros de E muito interessante essa história alternativa, né, cara? Basicamente, daria um filme insano, transformando uma o série, Zewa né? no Bem futuro legal. em uma distopia fascista com a estética da Disney. E como dito Caraca, antes, é uma ideia muito maneira pra uma série, cara. Como que não fizeram isso, né? Como, né? Óbvio que não teriam. Poderiam usar personagens fictícios, né? Sei lá, só pra imitar, né? Que é muitas muito histórias interessante. alternativas se utilizam do conceito da ficção científica, e um dos elementos mais usados é a da viagem do tempo, onde geralmente uma pessoa do Caraca, se Abraham presente ou Lincoln do tivesse futuro viajado no viaja tempo? até o passado, alterando assim algum evento histórico. Esse artifício pode ser visto em obras como o livro A Connecticut Yankee em King's Arthur Court, escrito pelo Mark Twain em 1889, que conta a história de um engenheiro americano chamado Hank Morgan, que um certo dia leva um golpe na cabeça e é misteriosamente transportado para a Inglaterra misteriosamente transportado pro hospital e fica delirando, né? durante o reinado do rei Arthur, ou a série de Então ele não viajou pra livros lugar nenhum, né? Porque isso nunca aconteceu. 1632. Viajou das ideias, né? Escrito por Eric Flint, que conta sobre uma fictícia cidade da Virgínia Ocidental chamada Grantville do ano 2000, que também é teletransportada para o passado, caindo no meio do Sacro Império Romano durante o século 17, no meio da Guerra dos 30 Anos. E também na internet existe uma linha do tempo criada pelo David Knudsen chamada ICOT American 2002, que descreve um cenário onde os Estados Unidos continental de 2002 é transportado no tempo, cenário Fallout, onde né? os Estados Unidos continental de 2002 Pô, esse mapa parece o mapa do Fallout, mano. é transportado no tempo para o ano de 1942. E os Estados Unidos aí, de Davi. 1942 é transportado para o ano de 2002. Logo nessa história, os Estados Unidos de 2002, que tinha acabado de passar pelo 11 de setembro, ainda liderados por George W. Bush, tem que novamente lutar na Segunda Guerra Mundial, agora com tecnologias modernas. Enquanto o país de 1942 deve coexistir com o mundo moderno de 2002. Ok. Meio nada a ver, né? Sendo sincero, meio maluco de ver. Tipo assim, Histórias alternativas malucas, mas além da literatura, é possível encontrar cenários de história alternativa em outras mídias, como nos jogos. E quando falamos dos jogos... Bastante. Nos jogos talvez onde mais esteja produção, né? Isso é estranho, porque um livro, em teoria, é mais simples, né, que você produzir um jogo, né? O jogo que é muito relacionado a esse mundo é o game de tô dizendo um livro bom, tô falando qualquer livro, tá? estratégia Hearts of Iron 4, lançado em 2016 pela Paradox, sendo um jogo que te coloca no cenário da Segunda Guerra Mundial, te permitindo controlar qualquer país que existia na época, dando a você a possibilidade de recriar o que aconteceu na história ou de criar uma linha do tempo completamente diferente. Cara, esses jogos são uma maluquice, tipo assim, você pode jogar com a Alemanha e com a Itália, cara, por que você faria isso, né, cara? Meu Deus, dado a grande quantidade de cenários que você pode criar no jogo, muita coisa bizarra dá pra acontecer na sua campanha. Mas além do jogo base, o Hearts of Iron 4 possui diversos mods que criam cenários alternativos para o período da Segunda Guerra Mundial, ou períodos anteriores, ou períodos até posteriores, como é o caso do Kaiser Reich, que se passa em uma realidade onde o Império Alemão e as potências centrais venceram a Primeira Guerra Mundial, ou o mod AP Moa Le Deluge, onde o Napoleão e a França venceram as guerras napoleônicas, havendo até mesmo um mod chamado A House Divided, em que cria uma linha do tempo onde o Brasil não conseguiu se manter unido e foi dividido em 8 nações, que permaneceram independentes até... Fiquei curioso de saber o nome delas. É claro, claramente um é Minas, um é a República Rio-Grandense, outra é a República Acreana. Essa daqui de São Paulo, né? Essa aqui deve ser do Rio. Só essas duas que eu não tô reconhecendo pela bandeira. A metade dos anos 30, onde o jogo começa com você podendo pegar qualquer uma dessas nações que vão desde uma São Paulo independente até a Confederação do Equador para tentar unificar novamente o Brasil. Mas ainda falando de jogos da Paradox, algo bem interessante que pode ser feito... É bem interessante, mas eu não sei como se fosse, cara, Celtic Empire. Com Hearts of Iron, mas com outros jogos da desenvolvedora, é algo que o jogador... Faz nem sentido porque o
nem os... Bom, sei lá, né? Tipo assim, o que seria Celtas, Eles né, na chamam verdade, de né? Mega Campaign, que é basicamente jogar os jogos da desenvolvedora de forma cronológica e ir transferindo os saves para o jogo seguinte até criar uma linha do tempo completamente diferente nos últimos jogos. Já que quando você zera um dos jogos, você acaba no período onde o jogo seguinte começa, então você pode transferir esse save e Que continuar maneiro! aquela linha do tempo no jogo seguinte. Os jogos Irado. que geralmente são vistos nessa Mega Campaign são em ordem cronológica o jogo Imperator Home, que se passa na época da ascensão de Roma, Cara, que o da hora, cara. Pô, Crusaders deu Kings vontade de 3, jogar, que se hein? passa na Idade Média, o Europa Universalis 4, que se passa no início da Era Moderna e na Era das Colonizações, o Victoria 3, que se passa na Era Vitoriana até os anos 30, e o Heads of Iron 4, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Alguns até Pô, mas incluem o todos jogo eles são com essa numeração e os outros jogos, velho? Stellaris, que se passa no futuro distante durante o período do Imperialismo Galáctico. Pô, mas eu não saquei, tipo assim. Joga? Ah, não, mas. Joga ao vivo, zera todos. Pô, mas eu não entendi. Os jogos não tem um, dois? É assim mesmo? Pula do. Ou ele tá falando, dando Então vários eu acho que é exemplos de isso, jogos? essa foi a nossa exploração do gênero da história Porque, alternativa. pelo que eu entendi, aqueles jogos. Tipo, são. Um você consegue transferir pro outro. Claro que eu não consegui falar de tudo, já que tem muita É, coisa para ser explorada nesse conceito, mas eu acredito que já tenha dado para entender o porquê esse gênero tem um grande potencial. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. adorei. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Amém. Muito bom, cara. Como sempre, os vídeos do Semideus são incríveis, né? Foi fantástico e, enfim. Eu gosto muito dessa temática de histórias alternativas também, mano.